Isso aí. O Espírito Santo sobe com a igreja? Então, eu penso que algumas pessoas defendem essa ideia, muitas vezes com base em figuras, né? E é uma coisa, é uma oportunidade para a gente fazer aqui uma menção importante de que a escatologia, irmãos, é coisa séria. Hoje tem muita gente que se arrisca na área da escatologia, a gente percebe, qualquer assunto que a gente publica, a pessoa vai lá e fala assim, não, não é assim. Aí quando você começa a conversar com a pessoa, você vê que a pessoa não tem ainda ali... Uma estrutura. Não formou ainda o básico, né, de escatologia para poder se posicionar de uma maneira tão enfática, né? A gente aqui se posiciona, modéstia à parte, porque a gente estuda já há um bom tempo, a gente tem uma posição firmada, a gente pode errar também, não somos perfeitos, mas nós temos uma posição firmada, nós temos uma declaração de fé e a gente tem condições de defender a nossa posição, né? Biblicamente, porque não é por meio de... não é tergiversando, como muita gente faz, né? A gente tem uma posição bem fundamentada, modéstia à parte. Agora, eu fico preocupado quando eu vejo irmãos nossos querendo fundamentar, por exemplo, o arrebatamento pré-tribulacional, outras questões, em figuras. Veja, as figuras servem para ilustrar a doutrina. Mas a doutrina, ela tem que se fundamentar em textos normativos, textos prescritivos. Então você tem as palavras de Jesus, você tem as profecias, você tem também as palavras de Paulo. Agora, e as figuras, irmão Ciro, não estão na Bíblia? Estão na Bíblia. Mas você tem que ver se a figura está falando diretamente de uma determinada doutrina ou se ela pode ser usada como uma ilustração. Então, por exemplo, alguém vai dizer, Noé, ele passou pelo dilúvio e tal. Aí os pós-tribulacionistas vão usar isso aí, tá vendo? Ele não foi tirado, ele teve que atravessar. Mas aí os pré-tribulacionistas vão dizer, não, mas ele atravessou, só que ele estava protegido dentro da arca. Aí, se for para basear-se em figuras, eu vou mais além e falo assim, tá bom, vocês preferem Noé, eu prefiro Enoque. Porque Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Então esse aí sim é a melhor figura para mim, até melhor que Noé, se você for se basear em figura. Mas por que eu estou falando tudo isso? Parece que eu estou fugindo do assunto. Não. É que eu vejo muita gente também usando lá aquele caso do casamento de Isaac com Rebeca e tal, Abraão e tudo. Tudo bem, aquilo ali ilustra, pode ilustrar. Pode ilustrar. Mas você não pode se basear nisso aí para dizer, por exemplo, que a igreja ela vai sair da terra e o Espírito Santo vai acompanhar a igreja, o Espírito Santo vai subir junto com a igreja e a terra vai ficar entregue totalmente a Satanás. Não, meu irmão, não é isso que a Bíblia diz. Deus jamais perderá o controle. Nem no período tribulacional o diabo vai ter o controle total sobre a terra. O diabo vai ter um controle permitido por Deus, um pouco maior, sobre os seus próprios emissários, claro, os seus prepostos vão ter liberdade, o anticristo, o falso profeta, e também todos aqueles que receberem voluntariamente o sinal da besta e vão aceitar ser adoradores da besta, tudo bem. Esses aí vão estar a serviço de Satanás e a terra vai ser um caos realmente, mas não quer dizer que o mundo estará totalmente entregue a Satanás e não vai haver possibilidade de salvação. Vai. E quem opera a salvação, não adianta querer inventar outra forma, é o Espírito Santo. É pela graça. Não existe salvação fora da graça. E é o Espírito Santo que convence o pecador. Mas, irmão Ciro, na Bíblia está escrito lá em Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz que há um que detém até que do meio seja tirado. Este um é o Espírito Santo, ele vai ser tirado. A igreja vai sair da terra e o Espírito Santo ele habita na igreja, ele vai sair. Mas ali não diz que o Espírito Santo vai sair da terra. É preciso entender ali aquela profecia de Paulo. Há um que detém até que do meio seja tirado. Eu concordo que aquele um que detém é o Espírito Santo.
A gente muitas vezes não fala isso de maneira peremptória, porque não está escrito. Mas como a Bíblia explica a própria Bíblia, não está textual, que é o Espírito Santo, né? Mas como a Bíblia explica a própria Bíblia, aquele poder limitador do mal não pode ser o poder de Satanás, porque Satanás não vai limitar o seu próprio preposto. Ele próprio. Exatamente, que é o anticristo, o homem do pecado, que vai se manifestar. Não tem sentido o diabo deter o anticristo manifestar. Não. Esse que detém, alguém dirá, é a igreja, se bem que ali é masculino no grego. Então, tudo bem, é o povo de Deus, vamos dizer assim. Mas se é o povo de Deus, o povo de Deus não tem poder em si mesmo para deter a força do mal. Ele só pode fazer isso mediante a ação do Espírito Santo, que habita na igreja. Então nós vamos chegar na mesma conclusão. Sendo a igreja ou sendo o Espírito Santo, na prática, o poder que está detendo o mal é o poder do Espírito Santo, mesmo que seja por meio da igreja. Então, se a igreja vai ser arrebatada, claro, o poder restringidor do mal vai ser tirado. Mas a profecia diz, a que do meio seja tirado, né? A que detém até que do meio seja tirado. Do meio, não diz que ele vai sair da terra. Eu entendo ali, pelo contexto e pela analogia geral da Bíblia, que vai acontecer o efeito inverso do Pentecostes. Porque quando o Espírito Santo veio para habitar na igreja, claro que nós temos aquela ideia de que o Espírito Santo estava lá no céu, aguardando Jesus subir para ele descer. Aí quando Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. Essa é a ideia, porque Jesus subiu corporalmente, como homem. Mas, na verdade, o Espírito Santo, ele é onipresente. Então, na verdade, ele sempre esteve na terra. Veja que na própria criação, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre a face das águas. Ele sempre esteve presente. O Espírito Santo, ele é onipresente. E pela onipresença, pela imensidade, que é outro atributo exclusivo da deidade, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, não tem sentido, teologicamente falando, dizer que o Espírito Santo vai sair da terra, mas vai acontecer o efeito inverso do Pentecostes. Porque no Pentecostes, o Espírito Santo, que já estava onipresente, ele passou a estar residente na igreja. Residente, habitando na igreja. Por ocasião do arrebatamento, o que vai acontecer? O efeito inverso do Pentecostes. Se no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio para estar residente, ele que estava onipresente passou a estar residente, mas continuou onipresente, porque ele não pode perder o seu atributo. É um atributo do Espírito Santo. Não é porque ele é residente que ele deixa de ser onipresente. Não, ele continua sendo onipresente. Por ocasião do arrebatamento da igreja, ele deixa de estar residente, porque a igreja vai ser arrebatada, mas ele continua onipresente, porque vai haver salvação por ocasião do período tribulacional. Então, a resposta é não para a pergunta. O Espírito Santo sobe com a igreja? Não. A igreja irá ao encontro do Senhor nos ares, mas o Espírito Santo continua na terra. Não tem, na verdade, fundamento, né? Essa posição de que o Espírito Santo vai sair da terra. Alguém até cita o pastor Antônio Gilberto, mas cita de maneira equivocada, porque ele explica lá que o Espírito Santo vai sair da terra apenas no sentido de que ele não vai habitar mais na igreja, mas ele vai continuar na terra porque haverá salvação no período tribulacional, e é o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo.